Oi, tudo bem? Meu nome é Bernardo Shimon Colossi e sou presidente do Banco Central e vim apresentar o nosso plano de ação para essa recessão que estamos vivendo. Em primeiro lugar, eu queria dar uma observação falando que o mercado de trabalho, o número de empregos, é totalmente dependente da economia. Se a economia vai bem, mais empregos são criados. Se a economia vai mal, menos empregos são criados, assim aumentando o desemprego. De imediato, nós, Banco Central, iremos diminuir a taxa Selic, como? Por meio de operações de mercado aberto, assim, para aumentar a reserva dos bancos, para eles poderem emprestar mais, a juros mais baixos, e assim estimulando mais pessoas a pegarem empréstimos para investir em suas empresas, aumentarem seu consumo, assim estimulando a economia. Aconteceria algo como vocês podem ver aqui. Antes, essa aqui era a quantidade de reservas disponíveis e gerava essa taxa Selic. Quando a gente aumentou a taxa Selic, quando a gente aumentou a quantidade de reservas por meio de operações de mercado aberto, comprando títulos de dívida pública e depositando dinheiro de bancos, aumentamos essa quantidade, assim diminuímos a Selic. Porém, o importante para as empresas e as famílias tomarem essas decisões é o juros real esperado no longo prazo. Ele é a subtração do juros nominal no longo prazo pela a inflação esperada no longo prazo. Os juros nominal no longo prazo nós conseguimos influenciar indiretamente. Por quê? Porque o Banco Central ele consegue influenciar diretamente a taxa Selic, que seria o juros nominal no curto prazo. E como o juros nominal no longo prazo é a média da taxa Selic, conseguimos alterá-la indiretamente. Mas há um problema. Nós temos uma meta que definimos. Então não queremos causar grandes variações assim distanciando nossa meta. Então nosso objetivo é tentar diminuir o juros nominal no longo prazo e aumentar a inflação esperada no longo prazo, para assim não gerar grandes variações e conseguirmos diminuir os juros reais esperados no longo prazo da mesma forma. Quanto à inflação esperada no longo prazo, também não queremos aumentá-la de forma que traga um mal-estar para as pessoas demasiado. Então, faremos pronunciamentos afirmando que a nossa política daqui para frente vai ser de aumentar a inflação, assim fazendo as pessoas tomarem suas decisões baseadas no aumento da inflação no longo prazo. Mas há um problema, porque caso o nosso banco não tenha credibilidade, isso vai ser um empecilho para nós, porque teremos que diminuir demais os juros nominal a longo prazo, e isso pode gerar desenvolvimentos da economia que se tornarão insustentáveis no futuro e vão gerar grandes recessões. Então, esse é um risco que o nosso plano de ação corre, porém, como o nosso país tem um histórico de credibilidade do Banco Central, acredito que as pessoas vão levar em consideração que, de fato, vamos aumentar a inflação por meio de políticas expansionistas, porque a inflação, quanto a base monetária cresceu, é mais que o PIB. Então, nós tentaremos expandir essa base monetária de forma que fique maior que o PIB, mas também não incrivelmente maior, para assim, não, como já disse, não gerar um mal-estar demasiado para a população. Assim, chego nesse gráfico, como vocês podem ver, essa linha azul representava a demanda antes da pandemia. Com a recessão, ela diminuiu, ou seja, o número de empregos diminuiu. Antes era aqui e depois veio para cá. Diminuiu bastante. E nosso objetivo vai ser tentar estimular a economia de modo que a demanda por mão de obra volte a ficar na linha azul. E assim, se isso acontecer, nós, Banco Central, teremos um sucesso no nosso plano de ação. Muito obrigado por ouvirem e uma boa noite, uma boa tarde. Boa noite, meu nome é João Bernardo Oliveira, eu trabalho no Ministério da Economia e eu vim defender a tese de que, para reestimular a economia em meio à recessão causada pela pandemia, o mais inteligente seria a redução dos impostos. Por quê? Com a redução dos impostos, haveria um aumento na renda disponível para o consumo das famílias. Com esse aumento na renda disponível para o consumo das famílias, haveria um aumento na demanda por produtos das firmas, e com isso as firmas aumentariam sua produção. Bom, com esse aumento na produção das firmas, essas firmas contratariam mais, ou seja, o desemprego diminuiria e também aumentaria o nível do salário dos trabalhadores. Sendo assim, percebemos que a redução dos impostos causa um efeito positivo em relação ao PIB. E, sendo assim, vamos analisar o efeito multiplicador da redução dos impostos. Bom, vamos falar então do efeito multiplicador da redução de impostos. Vamos utilizar para isso a identidade macroeconômica básica e o nosso primeiro exemplo é supor
que uma redução de 500 milhões em impostos vai resultar num aumento em 500 milhões em consumo. Com isso, o PIB vai aumentar em 500 milhões também, de acordo com a identidade macroeconômica básica. E o multiplicador é calculado pela variação do PIB sobre o módulo da variação dos impostos. Sendo assim, essa razão vai ser 500 sobre 500, isso em milhões, que vai ser igual a 1, multiplicador valendo 1. Em outro caso, se, por exemplo, tivesse uma redução de 500 milhões em impostos e um aumento de 1 bilhão em consumo, esse multiplicador estaria valendo 2. E quanto maior vale o multiplicador, significa que o PIB aumentou mais. Bom, mas a gente tem que considerar um ponto. Nem toda a renda da família vai ser usada em consumo. Parte dessa renda as famílias vão poupar e com isso vão investir. Com o investimento no mercado de crédito, os juros vão aumentar e com isso os investimentos das firmas vai diminuir. Sendo assim, vamos supor que a redução de impostos em 500 milhões gerou um aumento de consumo em 1 bilhão, mas uma queda nos investimentos em 850 milhões. Então, nesse caso, o PIB só teve um aumento de 150 milhões e, com isso, o efeito multiplicador ficou abaixo de 1, ficou 0,3, o que não é o ideal. Um dos riscos dessa medida é exatamente o efeito crowd out, pois haverá um aumento nos gastos do governo e uma diminuição nos gastos privados. E aí fica para a gente pensar, será que realmente vale a pena reduzir os impostos ao ponto que a sua dívida vai aumentar, a dívida do governo vai aumentar? Bom, nesse caso, no caso do nosso país, eu acredito que devemos sim reduzir os impostos e que mesmo com esses riscos é a melhor medida a se tomar para reestimular nossa economia que sofreu uma grave recessão por causa da pandemia. Muito obrigado. Meu nome é Laura Deldil e represento o Ministério do Desenvolvimento. Venho nesse vídeo defender a proposta que, na opinião do Ministério, melhor atenua os efeitos negativos da crise econômica gerada pela pandemia. Para estimular a economia do país, a melhor alternativa seria aumentar os gastos do governo. Com essa medida, a demanda por bens e serviços das firmas aumentaria e, consequentemente, elas iriam produzir mais para atender essa demanda. Quando há um aumento de gastos, o governo também aumenta sua dívida pública e a mesma será paga no futuro pelos próprios cidadãos, na forma de impostos. Logo, seria como se a população estivesse pegando dinheiro emprestado do futuro para que não tenham uma grande crise no presente. Podemos observar no gráfico que a pandemia ocasionou uma forte recessão na economia do país. Com a curva de oferta constante e a rigidez salarial, a curva da demanda se desloca para a esquerda e o equilíbrio vai do ponto 1 para o ponto 2. Após a aplicação da política fiscal recomendada pelo Ministério, o gráfico assumiria essa nova postura, em que a curva da demanda se desloca para a direita, levando o equilíbrio até o ponto 3. No caso de um sucesso total, o equilíbrio poderia até voltar novamente para o ponto 1. É evidente que essa política fiscal pode trazer muitos benefícios para a economia. Contudo, se não for aplicada da maneira correta, pode trazer sérios riscos, porque geralmente o governo precisa tomar recursos emprestados para gastar mais. Desse modo, a demanda por crédito aumenta, se deslocando para a direita, e por consequência, a taxa dos juros dos empréstimos acaba aumentando também. O consumo das famílias e os investimentos das firmas reduzem, pois eles tomam menos empréstimos. Tal efeito é chamado de crowding out. É possível verificar que o aumento dos gastos do governo gera um efeito multiplicador. De acordo com a identidade macroeconômica básica apresentada, quando há um aumento dos gastos do governo, também há um aumento do PIB. Considerando ΔY igual a ΔG, o PIB cresce no mesmo nível que o aumento de gastos do governo, e dizemos que o multiplicador dos gastos do governo é igual a 1. Caso essa maior demanda por crédito por parte do governo aumente a taxa de juros a um nível que as firmas decidam demandar bem menos crédito para investimentos, a identidade macroeconômica iria se alterar e o novo multiplicador de gasto do governo seria 0. Oi, eu trabalho no Ministério do Trabalho e do Bem-Estar Social e eu acredito que, para estimular a economia, nós precisamos aumentar os gastos com as transferências de renda, seguro-desemprego e subsídios à criação de empregos. Isso é porque, com a pandemia do coronavírus, ocorreu um deslocamento na curva de demanda por trabalho para a esquerda.
como pode ser vista nesse gráfico aqui, com a curva da demanda antes da recessão e depois aqui a curva da demanda após a recessão. Isso significa que existe um maior número de desemprego. Sendo assim, o aumento dos gastos com as transferências de renda, seguro-desemprego, subsídios à criação de empregos, iria diminuir o desemprego, aumentando o número de empregos no mercado de trabalho e, além disso, iria incentivar um aumento na demanda por trabalho, deslocando essa curva aqui novamente para a direita, onde ela voltaria a ser igual antes da pandemia do coronavírus.